Fletcher Knox pagou $12 por um cavalo. Era o acordo, nada mais. Mas quando acordou ao amanhecer, duas mulheres estavam na beira de seu acampamento, silenciosas como pedra, observando com olhos que tinham algo entre acusação e desespero. Fletcher estava exausto, dormindo mais profundamente que o normal depois de 3 dias de cavalgada pesada. As mulheres se moviam como pessoas acostumadas a viajar sem ser notadas. Uma segurava um pequeno embrulho com pertences. A outra não carregava nada. Atrás delas, a égua que ele tinha comprado no dia anterior pastava pacificamente, como se a presença delas fizesse perfeito sentido. Fletcher sentou-se devagar, a mão se movendo para o rifle ao lado do seu saco de cama. A mulher mais velha percebeu. Não recuou. Apenas inclinou a cabeça levemente, como se estivesse medindo se ele realmente o usaria. 3 dias antes, Fletcher estivera 70 milhas ao sul, com os bolsos vazios e um prazo que lhe apertava o pescoço como um laço. O inverno vinha rápido, e atravessar o Passe do Norte sem um cavalo significava morrer numa trilha congelada, onde ninguém o encontraria até o degelo da primavera. O posto comercial fora sua última chance. E quando o chefe tribal lhe oferecerá a égua mais forte do território por exatamente $12, Fletcher pensou que a sorte finalmente havia virado ao seu favor. Ele devia ter sabido melhor. Nada tão perfeito vinha sem um preço escondido nas letras miúdas. Fletcher levantou-se devagar, mantendo os movimentos cuidadosos. Os olhos da jovem o seguiam como um falcão observa um coelho. Nenhuma delas falou. O silêncio se esticou até parecer uma terceira presença na clareira. De onde vocês vêm? A voz de Fletcher saiu mais rouca do que ele pretendia. A mulher mais velha olhou para a companheira, depois voltou-se para ele. Quando finalmente falou, seu sotaque era forte, mas as palavras eram deliberadas. Takakota nos enviou. Parte do acordo. Fletcher sentiu um gelo escorrer pela espinha. Que acordo? Eu comprei um cavalo, só isso. Sim, cavalo. Ela gesticulou em direção à égua. E nós? As palavras o atingiram como um soco no estômago. Sua mente correu pela transação, reproduzindo cada momento. O estranho senso de urgência do velho, a forma como o homem olhava para as colinas. A frase estranha quando dissera que o cavalo vinha com tudo o que era necessário para a jornada. Eu não concordei com isso, disse Fletcher, a voz agora mais dura. Não sei o que seu pai pensa, mas não vou. Ele não está nos vendendo. O tom da mulher mais velha cortou seu protesto como lâmina. Você não entende. Então explique. Ela olhou para ele por um longo instante. Algo mudando atrás dos olhos dela. Medo, talvez, ou cálculo. Você parte ao nascer do sol amanhã. Esse era o plano. Então nós vamos com você. 3 dias. Depois disso, nos separamos. Ela fez uma pausa, a mandíbula se contraindo. Ou todos morremos aqui. Fletcher a encarou. Do jeito que ela disse aquilo, plana, certa, uma advertência percorreu cada nervo do seu corpo. Não se tratava de comércio ou diferenças culturais. Tratava-se de sobrevivência. E, de algum modo, sem saber como ou porquê, ele fora puxado para algo muito mais perigoso do que uma simples troca de cavalo. Quem vem? Perguntou Fletcher, em voz baixa. A mulher mais jovem finalmente falou, a voz mal mais alta que um sussurro. Alguém que não aceita um não por resposta. Fletcher olhou entre elas e depois para a linha de árvores. A luz da manhã filtrava-se pelos galhos, pacífica e dourada. Mas ele já podia senti-lo, o peso de olhos invisíveis, a sensação de que aquela clareira, aquele momento, era a calmaria antes de algo brutal irromper. Pensou nos seus $12, no cavalo, no fato de que estava sozinho, a milhas de qualquer lugar, com 2 mulheres que haviam sido enviadas até ele como uma aposta desesperada. Ele podia recusar, mandá-las de volta, manter seu próprio plano. Mas o olhar da mulher mais velha dizia tudo o que ele precisava saber. Se fizesse isso, estaria enviando-as para a morte. E quem as caçava provavelmente viria atrás dele em seguida, só por ser testemunha do que quer que fosse aquilo. 3 dias, disse Fletcher, finalmente. Depois vocês me contam tudo. E eu quero tudo. A mulher mais velha sentiu uma vez, um alívio passando pelo rosto dela tão rapidamente que ele quase não percebeu. 3 dias. Fletcher pegou o rifle e foi até a fogueira, reavivando as brasas.
Suas mãos trabalharam automaticamente enquanto a mente fervilhava. Ele queria uma fuga simples do território. Em vez disso, comprará para si uma guerra que não entendia, com um inimigo que não conhecera. Quando as chamas pegaram e a fumaça subiu no céu da manhã, Fletcher não conseguia afastar um pensamento. $12 nunca haviam custado tanto. E quem vinha, já estava mais perto do que qualquer um deles queria admitir. Eles desmontaram o acampamento em silêncio. Fletcher observava como as mulheres se moviam, eficientes e experientes, como se tivessem se preparado para aquele momento a vida inteira. A mais velha checava a linha de árvores a cada poucos segundos. A mais jovem mantinha a mão junto a uma faca enfiada no cinto. O que quer que viesse, já tinham visto antes. Fletcher selou a égua, a mente passando por possibilidades. Nenhuma era boa. Ele já cruzara com usurpadores de terras, pistoleiros de reivindicações, homens que viam a fronteira como um lugar onde as leis se dissolviam em pó. Mas o medo nos olhos daquelas mulheres sugeria algo pior, algo pessoal. Como devo chamá-las? Perguntou Fletcher enquanto apertava as rédeas do selim. A mulher mais velha levantou os olhos enquanto enrolava suas mantas. Ayanna, e está Kiona, minha irmã. Fletcher assentiu. Sou Fletcher, e preciso saber do que estou protegendo vocês. A mandíbula de Ayanna se apertou. 3 dias, esse era o acordo. Os acordos mudaram. Fletcher a encarou. Alguém está os caçando. Não vou cavalgar às cegas para uma emboscada. Kiona sussurrou algo à irmã numa língua que Fletcher não entendeu. Ayanna balançou a cabeça com força, mas Kiona insistiu, a voz urgente. Finalmente, Ayanna voltou-se para Fletcher. Há um homem. Ele quer a terra do nosso pai. Terra rica. A água corre por ela. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ele acredita que, se nos levar, nosso pai não terá escolha a não ser ceder tudo. Ele pega vocês? Fletcher sentiu o estômago revirar. Você quer dizer, sim. A voz de Ayanna ficou fria. Ele já fez isso antes. Outros 2. Eles não sobreviveram para contar. As mãos de Fletcher pararam no selim. A manhã de repente pareceu mais fria. Quantos homens ele tem? 6. Talvez 7. Kiona falou baixo. Eles conhecem essas colinas melhor do que ninguém. Então por que mandaram vocês para mim? Sou um homem com um rifle e um cavalo que acabei de comprar. Ayanna deu um passo à frente. E pela primeira vez, Fletcher viu além das paredes defensivas dela, viu o cansaço, o terror que ela mal sustentava. Nosso pai ouviu histórias sobre você. 2 invernos atrás, o acampamento perto da Silver Ridge. O sangue de Fletcher gelou. Como ele ficou sabendo disso? A palavra corre mesmo entre o nosso povo. Ayanna manteve o olhar. Ouviu que você ficou entre 12 mineradores e uma família que queriam expulsar pelo fogo. Sozinho, em desvantagem. Você não fugiu. Tive sorte, disse Fletcher, em voz baixa. E 3 daqueles mineradores estão mortos agora. Mas a família viveu. A voz de Ayanna falhou um pouco. Foi por isso que ele escolheu você. Não porque seja perfeito. Sobre como uma simples troca de cavalo havia se transformado numa aposta com vidas que ele não conhecia, e mortes que talvez não pudesse impedir. Esse homem, disse Fletcher lentamente. Qual é o nome dele? Gideon Pratt. Ayanna cuspiu o nome como veneno. Ele possui metade do território. Quer a outra metade. Fletcher já ouvirá esse nome antes. Sussurrado em salões, amaldiçoado por colonos que haviam perdido tudo. Pratt não apenas tomava terras. Ele apagava pessoas. Montem, disse Fletcher, a decisão tomada. Vamos nos mover rápido e não parar até escurecer. Enquanto cavalgavam, Fletcher percebeu movimento entre as árvores atrás deles. Apenas uma sombra, um lampejo de algo que não deveria estar ali. Ele não comentou com as mulheres. Não precisava. Ayanna já tinha visto. Sua mão foi direto ao punho da faca presa ao cinto, e seus olhos encontraram os de Fletcher com uma mensagem silenciosa. Eles já estavam sendo seguidos, e o tempo tinha acabado. Cavalgaram com força por um terreno que cortava como vidro quebrado. Fletcher os manteve longe das trilhas principais, forçando a passagem por mato denso e desfiladeiros rochosos que atrasariam qualquer perseguidor. Mas,
Toda vez que olhava para trás, ele sentia a pressão da caçada, constante e paciente. Ao meio-dia, a égua estava coberta de suor. Ayana e Kiona dividiam um segundo cavalo que Fletcher havia conseguido de um fazendeiro cerca de 1 hora depois que partiram. O velho não fez perguntas quando Fletcher lhe ofereceu $3 e um aviso para trancar as portas por 1 semana. Eles pararam junto a um riacho para dar água aos cavalos. Fletcher observou a linha do morro enquanto Ayana enchia os cantis. Kiona vigiava a trilha atrás deles, o corpo rígido de tensão. Quanto falta até o passo? Perguntou Fletcher. 2 dias, se mantivermos esse ritmo. Ayana se endireitou, a água escorrendo das mãos. Mas eles vão tentar nos interceptar antes que cheguemos lá. Por que não depois? Porque depois do passo entramos em território onde Pratt não tem poder. Os colonos lá não o temem. Tem números. União. Ela fez uma pausa. Tudo o que o nosso povo não tem. Fletcher ouviu a amargura na voz dela. Há quanto tempo ele ameaça seu pai? 6 meses. Começou com ofertas, depois vieram as ameaças. Então, ele veio com seus homens e levou a filha dos nossos vizinhos. A voz de Ayana baixou. Encontraram-na 3 semanas depois. O que restou dela? Kiona emitiu um som que parecia o de um animal ferido. Ayana foi até a irmã e a envolveu num abraço. Ficaram assim por um longo momento, e Fletcher desviou o olhar para lhes dar privacidade em seu luto. Foi então que ele viu o cavaleiro, uma única figura no topo da encosta leste, longe demais para um tiro certeiro, mas perto o suficiente para mandar uma mensagem. O homem permanecia imóvel sobre o cavalo, observando-os, certificando-se de que soubessem que estavam sendo vistos. Precisamos ir, disse Fletcher em voz baixa. Ayana seguiu seu olhar e empalideceu. É Cormac, o rastreador de Pratt. Se ele nos encontrou, os outros estão próximos. Montaram rapidamente. A mente de Fletcher disparava entre as opções. Eles não poderiam fugir de 7 homens, não com cavalos cansados e terreno difícil à frente. Não podiam lutar, não 3 contra 7 em campo aberto. Restava uma única escolha: encontrar uma posição defensável e torcer para que os homens de Pratt não estivessem dispostos a morrer por causa da ambição de seu patrão. 2 horas depois, Fletcher encontrou o que procurava: um desfiladeiro estreito, com paredes íngremes e uma única entrada. Perigoso se ficassem encurralados, mas forçaria os inimigos a atacarem 1 ou 2 de cada vez. Montaram acampamento no canto mais profundo do desfiladeiro, onde as rochas formavam um abrigo natural. Fletcher colocou os cavalos atrás deles e conferiu o rifle, 12 balas. Não o bastante, se houvesse um confronto de verdade. Sabe atirar? Perguntou ele a Ayana. Ela puxou de seu embrulho um revólver, velho, mas bem conservado. Nosso pai nos ensinou. Ele dizia: a fronteira respeita apenas 2 coisas, força e a vontade de usá-la. Fletcher assentiu. Bom. Porque quando eles chegarem, vão tentar conversar primeiro. Fazer parecer razoável. É aí que são mais perigosos. Quando a noite caiu, Fletcher fez uma pequena fogueira, não para cozinhar, mas para tornar sua posição visível. Se os homens de Pratt os quisessem, que viessem onde Fletcher pudesse vê-los, onde ele controlasse a aproximação. Kiona se sentou próxima da irmã, e pela primeira vez desde que se conheceram, Fletcher a viu chorar silenciosamente. Ayana segurou sua mão, o rosto duro como pedra. Sinto muito, disse Ayana a Fletcher. Meu pai pediu demais a um estranho. Pediu exatamente o certo, respondeu ele. Um homem que se afastasse disso não valeria nem o cavalo que me vendeu. O primeiro grito veio pouco antes da meia-noite. Uma voz na entrada do desfiladeiro, amigável e calma, como se fossem velhos conhecidos se reencontrando num domingo à tarde. Fletcher Knox. Sabemos que você está aí, e sabemos que não quer confusão. Fletcher segurou o rifle e esperou. A voz continuou, suave como óleo de cobra. Pratt nos mandou pegar o que é dele. Entregue as mulheres e partiremos em paz. Ninguém precisa morrer esta noite. Fletcher olhou para Ayana e Kiona, viu-as observando com expressões idênticas, esperando para ver se ele manteria sua palavra ou provaria que a aposta do pai delas fora um erro. A voz gritou novamente. Qual vai ser, cowboy? 2 mulheres que você nem conhece, ou sua vida? Fletcher se levantou e deu um passo para dentro da luz da fogueira,
onde podiam vê-lo claramente, e foi então que tudo deu errado. Um disparo rompeu o ar da noite, não mirado em Fletcher, mas na parede do desfiladeiro atrás dele. A rocha estourou, espalhando fragmentos. Um tiro de aviso. Uma demonstração. Fletcher se jogou atrás da cobertura enquanto outros 3 tiros seguiram, cada um mais próximo. Eles ainda não estavam tentando matá-lo. Estavam mostrando o quão exposto ele estava, e como aquilo poderia acabar mal para todos. Última chance, Knox. Ecoou a voz pelas paredes de pedra. Você é só um andarilho que fez um mau negócio. Vá embora e fingiremos que nada disso aconteceu. Fletcher olhou para Ayanna e Kiona. Elas estavam encostadas na parede do fundo, armas em punho. O rosto de Ayanna era determinado, mas as mãos tremiam levemente. Kiona parecia mais jovem do que era, os olhos arregalados de medo, tentando escondê-lo. Quantos você consegue ver? Sussurrou Ayanna. 4 na entrada. Talvez mais nas sombras. Fletcher verificou o rifle. Estão se espalhando, tentando nos pegar pelos flancos. Outra voz gritou, mais rude que a primeira. Temos a noite toda, garotas. E o Pratt nos paga, estejam respirando ou não quando entregarmos vocês. Risos se seguiram, cruéis, confiantes. O som de homens que já haviam feito isso antes e nunca pagaram o preço. A mandíbula de Fletcher se contraiu. Ele já estivera em situações ruins, mas essa era diferente. Aqueles não eram bêbados briguentos nem ladrões de terra. Eram profissionais, homens que caçavam pessoas por dinheiro, e provavelmente gostavam disso. Lá. Kiona apontou para a parede leste. Uma sombra se movia entre as pedras, tentando contornar a posição deles. Fletcher mirou e atirou. A sombra gritou e recuou, mas Fletcher sabia que só o havia ferido de raspão. Ainda assim, a mensagem estava dada. A resposta veio imediata. Uma chuva de tiros iluminou a entrada do desfiladeiro. Fletcher puxou Ayanna e Kiona para baixo enquanto as balas ricocheteavam nas pedras. Os cavalos relincharam, em pânico. Quando os disparos cessaram, o silêncio soou ensurdecedor. Então, aquela primeira voz voltou, agora sem nenhuma aparência de simpatia. Agora você tornou isso pessoal, cowboy. Pratt queria elas vivas, mas ele vai se contentar com o recado. E vamos começar matando o cavalo pelo qual você pagou tão caro. O sangue de Fletcher gelou. Eles os observavam desde o início. Sabiam sobre os $12. Sabiam sobre Dakota. Isso não era mais apenas sobre capturar as mulheres. Era sobre mandar uma mensagem, mostrar a todos no território o que acontecia quando alguém cruzava o caminho de Gideon Pratt. O que fazemos? Perguntou Kiona, a voz quase inaudível. Fletcher olhou para o fundo estreito do desfiladeiro atrás deles. Antes achava que era defensável, mas agora via o que realmente era, uma armadilha. Se os homens de Pratt fossem pacientes, poderiam deixá-los morrer de fome ou simplesmente esperar até o amanhecer, quando seria mais fácil atirar. Não podemos ficar aqui, disse Fletcher em voz baixa. Deve haver outra saída. As paredes são muito íngremes, respondeu Ayanna, balançando a cabeça. Precisaríamos de... Ela parou quando Fletcher apontou para cima. Onde o luar tocava a parede oposta do desfiladeiro, havia uma fenda na rocha. Não era exatamente um caminho, mas talvez uma escalada possível, para quem estivesse desesperado. Você não pode estar falando sério, sussurrou Ayanna. Eles vão esperar que fiquemos ou tentemos forçar a passagem pela frente, disse Fletcher. Não vão imaginar que subamos. Ele encontrou o olhar dela. É perigoso. Talvez impossível. Mas é a única chance que temos. Outro grito veio da entrada. Estamos entrando. Vocês têm 30 segundos para jogar as armas fora e mandar as mulheres à frente. Fletcher começou a juntar os suprimentos, movendo-se rápido e em silêncio. Os cavalos teriam que ficar. O pensamento feriu, mas não havia escolha. Ele sussurrou instruções para Ayanna e Kiona, apontando o caminho que havia notado. Quando eu começar a atirar, vocês sobem o mais rápido que conseguirem. Não olhem para trás. E você? Ayanna agarrou o braço dele. Estarei logo atrás, respondeu. Mas alguém precisa mantê-los focados aqui. Fletcher se soltou com cuidado. Confie em mim.
Ele foi até a frente do abrigo e se posicionou onde podia ver a entrada. Contou 4 sombras se aproximando, armas em punho. Eles achavam que o confronto tinha acabado, que Fletcher se renderia, ou morreria tentando defender uma posição indefensável. Fletcher respirou fundo, mirou na sombra mais próxima e atirou. Então tudo mergulhou no caos. O tiroteio explodiu dos 2 lados. Fletcher se movia entre as pedras, atirando e recarregando, criando o máximo de barulho e confusão possível. Atrás dele, ouvia Ayanna e Kiona escalando, seus movimentos encobertos pelo barulho dos disparos. Uma bala atingiu o ombro de Fletcher, girando-o contra a parede de pedra. A dor explodiu pelo braço, mas ele se forçou a continuar atirando. Precisava ganhar mais tempo. Precisava garantir que elas chegassem ao topo antes que os homens de Pratt percebessem o que estava acontecendo. Mais 1 minuto. Só mais 1 minuto. Então ele ouviu a voz de Ayanna, vinda de cima, urgente e tensa. Fletcher! Agora! Ele se virou e correu para a parede, e viu Cormac, o rastreador, saindo das sombras entre ele e a fuga. Cormac era mais jovem do que Fletcher esperava, talvez 30 anos, com olhos frios e uma faca já na mão. Não disse nada. Apenas sorriu, como se esperasse aquele momento a noite toda. O ombro de Fletcher latejava onde a bala rasgara o músculo. Seu rifle estava vazio. Cormac sabia. Por isso escolhera a faca em vez do revólver. Não era eficiência, era crueldade. Queria mandar uma mensagem escrita em dor. Eles começaram a circular um ao outro. Atrás de Cormac, Fletcher ouvia os outros homens percebendo o que acontecia, gritos, passos apressados. Ele tinha segundos, não minutos. Eles vão te pegar de qualquer jeito, disse Cormac, num tom casual. Pratt sempre consegue o que quer. A única dúvida é o quanto vai doer antes. Fletcher não desperdiçou fôlego com palavras. Fingiu um movimento à esquerda e avançou com tudo. Cormac era rápido, mas Fletcher tinha algo que o outro não, desespero e raiva. Os dois colidiram, e o impulso levou ambos contra a parede do desfiladeiro. A faca brilhou. Fletcher segurou o pulso de Cormac, mas o ombro ferido falhou no pior momento. A lâmina cortou suas costelas, um corte raso, mas ardente. Fletcher ergueu o joelho com força, ouviu o grunhido de Cormac e bateu a mão do rastreador contra a rocha até a faca cair. Eles rolaram na poeira. Cormac era mais forte, mas Fletcher lutava por algo além do dinheiro. Conseguiu envolver o braço bom em volta do pescoço do inimigo e apertou. O rastreador se debatia, arranhando o rosto de Fletcher, mas ele não soltou. Fletcher! A voz de Ayanna cortou a luta. Ela havia descido de volta, o revólver apontado para a cabeça de Cormac. Solte-o. Precisamos ir. Fletcher obedeceu. Cormac caiu, arfando por ar. Fletcher pegou a faca caída e se levantou, cambaleante. O sangue encharcava a camisa, escorrendo do ombro e das costelas. O mundo girava perigosamente, mas ele forçou o foco. Os outros homens estavam a menos de 20 metros e se aproximando rápido. Fletcher e Ayanna correram para a parede. Kiona se debruçou lá de cima, estendendo a mão. Fletcher empurrou Ayanna primeiro e começou a escalar com o braço bom. Cada movimento era fogo puro no ombro e nas costelas. As pedras cortavam suas mãos. As botas escorregavam. Tiros ecoaram abaixo. As balas faiscavam nas rochas, passando a centímetros de sua cabeça. Fletcher subiu mais rápido, movido por adrenalina e medo. Ayanna e Kiona o puxaram para o topo no instante em que uma bala cruzou o espaço onde sua perna estivera segundos antes. Eles desabaram no chão plano acima do desfiladeiro, ofegantes. A visão de Fletcher embaçou. Sentia o sangue escorrer pelo corpo, manchando a terra sob ele. Precisamos continuar, disse Kiona, aflita. Eles vão achar outro caminho para subir. Dê 1 minuto para ele, rebateu Ayanna. Ela rasgou um pedaço do próprio vestido e pressionou contra o ombro ferido de Fletcher. A pressão o fez arfar. Você está perdendo muito sangue. Não temos 1 minuto, murmurou ele. Fletcher se forçou a sentar. O mundo girava, mas ele cerrou os dentes e ficou de pé. Quanto falta até o passo? 10 milhas, talvez menos, respondeu Ayanna, amarrando o curativo improvisado.
Mas você não vai conseguir assim. Veja. Ele começou a andar. Vou conseguir. Eles seguiram pela escuridão, Fletcher entre as duas mulheres. Ayanna mantinha uma das mãos em seu braço bom, ajudando-o a se equilibrar quando tropeçava. O terreno era traiçoeiro, pedras soltas, buracos escondidos prontos para torcer um tornozelo. Atrás deles, Fletcher ouviu gritos. Os homens de Pratt tinham encontrado a rota de escalada. A perseguição continuava, mas eles haviam ganho tempo. Talvez o suficiente. A aurora veio devagar, pintando o céu em tons de sangue. O coração de Fletcher afundou quando cavaleiros surgiram do passo, 5 deles, alinhados em uma fileira que bloqueava o único caminho adiante. As pernas de Fletcher pareciam feitas de corda molhada. Cada respiração doía. Mas à frente, através da visão embaçada, ele viu o passo, a fronteira entre o território de Pratt e a liberdade. Quase lá, sussurrou Kiona. Foi então que ouviram os cavalos, não atrás, mas à frente. No centro, montado em um garanhão negro, estava um homem com roupas caras demais para aquele deserto. Seu rosto era marcado pelo tempo, mas ainda bonito. O sorriso, o tipo de sorriso que homens ricos usam quando sabem que venceram. Gideon Pratt os esperava o tempo todo. Ora, gritou Pratt, a voz ecoando com facilidade pela distância, o cowboy dos $12. Estava ansioso para conhecê-lo. Ele gesticulou para o passo atrás de si. Receio que esta estrada esteja fechada, e vocês não têm mais para onde correr. A mão de Fletcher foi até o rifle vazio, depois ao cinto, onde ainda pendia a faca de Cormac. Atrás deles, o som da perseguição se aproximava. Estavam presos entre 2 grupos de homens armados, sem lugar para se esconder e sem forças para lutar. Ayanna se aproximou de Fletcher, a voz trêmula. Sinto muito. Deveríamos ter contado tudo desde o início. Fletcher olhou para ela, depois para Kiona, e então para Pratt, sentado sobre o cavalo com aquele sorriso de vitória. O sol subia, expondo-os completamente. Sem abrigo, sem opções, sem saída. Então diga agora, murmurou Fletcher. O que vocês não me contaram? Ayanna encontrou o olhar dele, e Fletcher viu algo em seus olhos que o gelou mais do que qualquer ameaça de Pratt. Nosso pai, ela sussurrou. Ele não nos mandou até você apenas por proteção. A risada de Pratt ecoou pelo campo aberto, e Fletcher entendeu, com uma certeza nauseante, que vinha jogando um jogo cujas regras nunca soubera. Fletcher manteve os olhos em Pratt enquanto Ayanna continuava, a voz mal passando de um sussurro. O cavalo nunca foi o verdadeiro negócio. Era um teste. Para ver se você honraria um acordo mesmo quando isso te custasse tudo. Por quê? Perguntou Fletcher, a voz rouca de dor e exaustão. Por que Pratt matou nossa mãe há 5 anos, na frente de testemunhas? Mas ninguém quis depor. Todos tinham medo, respondeu Ayanna, com as mãos tremendo. Nosso pai precisava de alguém que não pudesse ser comprado nem intimidado. Alguém que ficasse firme quando todos os outros fugissem. Pratt desmontou lentamente, com a confiança de quem se acha dono de tudo o que vê. Seu pai sempre foi esperto, disse ele. Takakota, mandando as filhas com um estranho, esperando achar algum herói da fronteira. Ele riu. Mas heróis morrem fácil por aqui, especialmente os que estão sangrando por 2 buracos de bala. A mão de Fletcher apertou o punho da faca. Sua visão oscilava, mas ele se manteve de pé. Atrás deles, Cormac e os outros surgiram entre as rochas, armas em punho. Estavam completamente cercados. Agora, é o seguinte, disse Pratt, calmamente. Você vai sair do caminho. As mulheres vêm comigo. E talvez eu deixe você rastejar para morrer em algum canto tranquilo. E se eu não fizer isso? Perguntou Fletcher. O sorriso de Pratt se alargou. Então mato os 3 aqui mesmo e conto a todos que você morreu tentando sequestrar as filhas de Takakota. Quem vai contestar? Um andarilho morto e 2 mulheres de uma tribo que ninguém se importa. Fletcher sentiu Kiona pressionar algo em sua mão, um pedaço de papel dobrado. Ele olhou rapidamente. Nomes, datas, lugares. Nosso pai sabia que Pratt tentaria algo assim, sussurrou Kiona. Passou 2 anos reunindo provas, cada crime, cada morte, cada pedaço de terra roubado. Esse papel lista testemunhas dispostas a depor, se alguém puder garantir a segurança delas.
Fletcher entendeu então todo o arranjo. O cavalo. As mulheres. Os $12. Aquela quantia não comprará apenas transporte, comprará responsabilidade. Takakota havia mandado suas filhas com a única coisa capaz de destruir Pratt: provas. E apostara tudo na ideia de que Fletcher seria o tipo de homem que protegeria aquilo até o fim. Parece confuso, Knox, zombou Pratt, dando mais um passo. Deixe-me simplificar. Largue a faca, vá embora, ou eu mato você e pego o que quero de qualquer jeito. Fletcher olhou para Ayanna. Os olhos dela estavam vermelhos de chorar, mas o queixo firme, determinado. Ela sabia o que o pai pedia. Sabia o risco. Mesmo assim, viera, porque a alternativa era ver Pratt tomar tudo de quem não podia reagir. Os $12, disse Fletcher de repente. Era tudo o que seu pai tinha, não era? Ayanna assentiu. O resto foi para esconder as provas, para pagar quem escrevesse o que viu. Ele te deu tudo o que tinha, e esperou que fosse o bastante. Fletcher riu, embora a dor rasgasse suas costelas. O homem me vende o melhor cavalo, me envia as filhas e me entrega as armas para destruir o inimigo dele. Tudo por $12. Ele encarou Pratt. Isso não é um acordo. É uma declaração de guerra. O sorriso de Pratt desapareceu. Última chance, cowboy. Fletcher se endireitou, mesmo com a agonia. A faca parecia firme em sua mão. O papel queimava como fogo em seu bolso. Sabe o que eu percebi? Disse Fletcher, a voz baixa. Você não tem medo de eu te matar. Tem medo do que está escrito nesse papel. Esse papel não vale nada sem testemunhas que falem, retrucou Pratt. Talvez, respondeu Fletcher, dando um passo à frente. Mas você cavalgou até aqui para impedir que ele chegasse a alguém que importa. Isso me diz que ele vale, sim, alguma coisa. A mão de Pratt foi para o revólver. Seus homens levantaram as armas. Fletcher sentiu Ayanna e Kiona se aproximarem, tensas, prontas. $12, disse Fletcher calmamente. Takakota me pagou $12 para eu fazer uma escolha, ficar ou fugir, lutar ou me render. Ele olhou direto nos olhos de Pratt. Estou escolhendo fazer você se arrepender de não ter me matado naquele desfiladeiro. O sol da manhã subia, lançando longas sombras pelo chão. 8 homens armados contra um cowboy ferido e 2 mulheres. As chances eram impossíveis. O resultado parecia certo. Mas Fletcher viu algo brilhar nos olhos de Pratt. Dúvida. Porque homens como Pratt entendiam de dinheiro, medo e poder. Mas não entendiam alguém disposto a morrer por $12 e uma promessa feita a um estranho. Matem eles, ordenou Pratt. E Fletcher se moveu, não em direção a Pratt, mas ao passo. Ao único lugar onde Pratt não podia segui-lo sem arriscar tudo o que construíra. Corram! Gritou Fletcher para Ayanna e Kiona. Atravessem a fronteira. Tiros ecoaram. Fletcher sentiu outra bala atravessar sua perna. Cambaleou, mas continuou. Ayanna o segurou pela cintura, meio carregando. Kiona corria à frente, gritando por ajuda em direção ao assentamento do outro lado do passo. 50 jardas. 40. 30. A perna de Fletcher cedeu. Ele caiu, arrastando Ayanna junto. Os homens de Pratt se aproximavam, passos pesados. Então Fletcher ouviu algo maravilhoso. Vozes. Muitas vozes. Pessoas saindo do passo. Colonos, fazendeiros, homens e mulheres com rifles e determinação. E à frente deles, um velho que Fletcher reconheceu, de anos atrás. Um dos que ele defenderá em Silver Ridge. Já chega, Pratt, disse o velho. O velho gritou. Este é território livre, e você não é bem-vindo aqui. Pratt parou. Seus homens olharam de um lado para o outro, entre ele e a crescente fileira de colonos armados. Fletcher contou pelo menos 20 pessoas, talvez mais, saindo do desfiladeiro. Não eram soldados, mas fazendeiros que haviam perdido terras e família para homens como Pratt. Tinham números, e tinham raiva. Isso não é da sua conta, Samuel, gritou Pratt para o velho. Sua voz ainda soava calma, mas Fletcher viu a tensão em seus ombros. Só estou recolhendo o que é meu. Essas mulheres não são suas, respondeu Samuel. Knox aí salvou a vida da minha filha uma vez. Eu não esqueço dívidas. Ele levantou o rifle levemente.
Nenhum de nós esquece. Os homens de Prate se remexeram, nervosos. Eram assassinos, mas não idiotas. 8 contra 20 era uma aposta ruim. 8 contra 20 colonos furiosos, que conheciam o terreno e não tinham mais nada a perder. Isso era suicídio. Fletcher sentiu Ayanna pressionar um pano contra o ferimento em sua perna. A dor era insuportável, mas ele se forçou a manter o foco. Este era o momento, o ponto de virada. Mas ainda não havia terminado. Você acha que eles vão te proteger para sempre? Rosnou Pratt, a máscara escorregando e revelando a fúria por baixo. Eu possuo metade deste território. Tenho conexões, dinheiro, poder. Você é só um cowboy que fez um mau negócio. Não, disse Fletcher, lutando para se ajoelhar e depois se erguer, apoiado pelo braço firme de Ayanna. Eu fiz exatamente o negócio que Takakota planejou. Ele pagou $12 por alguém que não pudesse ser comprado, alguém que carregasse as provas até as pessoas certas, alguém que ficasse entre as filhas dele e homens como você. Fletcher tirou o papel dobrado do bolso e o ergueu alto, para que todos pudessem ver. Aqui está listado cada terra roubada, cada assassinato, cada testemunha que você achou que estivesse com medo demais para falar. Ele olhou para Samuel. Elas estavam com medo. Até agora. Samuel deu um passo à frente, a mão estendida. Me dê isso, Knox. Esperamos por provas assim há 5 anos. A mão de Pratt foi para o revólver. Se entregar esse papel, está morto, cowboy. Talvez, respondeu Fletcher, a voz firme apesar da dor. Mas se você me atirar diante de 20 testemunhas, esse papel ainda será entregue. E se eu conseguir entregá-lo, talvez você tenha tempo de correr antes que a lei te alcance. Ele deu um meio sorriso sem humor. De qualquer forma, você perde. O impasse se estendeu. Os homens de Pratt olhavam para o patrão, esperando ordens. Os colonos permaneciam firmes. Fletcher oscilava sobre a perna destruída, mas Ayanna o mantinha de pé. Por quê? Perguntou Pratt, e pela primeira vez soou realmente confuso. Por que arriscar tudo por pessoas que você nem conhece? Por $12 e um cavalo? Fletcher pensou na pergunta. Pensou nos anos que passou vagando, evitando laços, fugindo da responsabilidade de se importar se alguém vivia ou morria. Pensou em como aquela troca de cavalo lhe dera exatamente o que queria, uma forma de continuar fugindo. Por que Takakota confiou em mim? Respondeu Fletcher, em voz baixa. E por que essas mulheres mereciam mais do que ser propriedade de alguém? E por que toda vez que homens como você vencem, fica mais fácil para o próximo vencer também? Ele encontrou o olhar de Pratt. Alguém precisa parar de correr, eventualmente. Kiona falou então, a voz clara e firme no silêncio tenso. O nome da minha mãe era Dain Oi. Ela tinha 32 anos quando os homens de Pratt queimaram nossa casa porque meu pai se recusou a vender a terra. Ela morreu me protegendo. Eu tinha 17. A voz dela falhou. Por 5 anos esperamos, com medo, sabendo que ele voltaria. Meu pai usou tudo que tínhamos para reunir provas, para encontrar alguém corajoso o bastante para usá-las. Ela olhou para Fletcher, lágrimas descendo pelo rosto. $12 foi tudo que restou depois de pagar pelas provas. Mas foi o suficiente para comprar um cavalo, e a esperança de que o homem que precisasse desse cavalo fosse aquele que esperávamos. A luz da manhã refletia nas lágrimas de Kiona, no olhar determinado de Ayanna, no sangue que manchava as roupas de Fletcher e no papel tremendo em sua mão. Samuel se aproximou devagar e pegou o papel de Fletcher. Desdobrou-o e começou a ler, o rosto enrugado se endurecendo a cada linha. Quando ergueu os olhos, estavam frios. Ella Briggs. Thomas Callahan. Sarah Voice. Rebecca Flynn. Ele leu os nomes como uma oração pelos mortos. Todos testemunharam para mim antes de morrer. Todos disseram, se alguém vier perguntar, conte a verdade sobre Pratt. Ele olhou para os outros colonos. Todos nós conhecemos esses nomes. Todos perdemos alguém por causa desse homem. A mão de Pratt estava no coldre, mas ele não puxou. Não podia. Havia olhos demais o observando, rifles demais apontados em sua direção. Vá embora, Pratt, disse Samuel. Enquanto ainda pode. Amanhã essas provas vão para o Marechal Territorial. Ele fez uma pausa. E todo mundo aqui vai testemunhar o que você acabou de tentar fazer. Por um longo momento,
Pratt não se moveu. Depois, olhou para Fletcher com ódio puro. Isso ainda não acabou. Acabou, sim, respondeu Fletcher. Pratt montou no cavalo. Seus homens o seguiram, devagar, armas em punho. Recuaram do passo, dos colonos, de Fletcher e das mulheres que haviam custado a Pratt tudo o que ele construíra pelo medo. Quando finalmente desapareceram, as pernas de Fletcher cederam por completo. Ele caiu nos braços de Ayanna, a consciência se esvaindo. A última coisa que ouviu foi a voz dela, suave e trêmula. Você conseguiu. Honrou o acordo. Fletcher quis dizer a ela que o acordo nunca fora sobre $12, que, em algum ponto entre o desfiladeiro e o passo, entre as balas e o sangue, tudo havia se tornado sobre algo muito maior. Mas a escuridão o tomou antes que pudesse encontrar as palavras. Fletcher acordou 3 dias depois, em uma cabana de fazendeiros. Ayanna estava sentada ao lado da cama. Os ferimentos haviam sido limpos e costurados. O ombro latejava, as costelas ardiam, mas ele estava vivo. Pela janela, via Kiona conversando com a filha de Samuel, perto de um poço. Pratt? Murmurou Fletcher, a voz rouca. Foi embora, respondeu Ayanna, segurando a mão dele. O marechal territorial veio ontem. Samuel entregou as provas. Encontraram mais 3 testemunhas dispostas a depor agora que Pratt fugiu. Ela fez uma pausa. Há mandados por assassinato, roubo de terras, conspiração. Ele vai passar o resto da vida fugindo, ou enforcado. Fletcher fechou os olhos, sentindo o alívio o invadir. Seu pai chega amanhã, continuou Ayanna. Samuel mandou mensagem 3 dias atrás. A voz dela vacilou. Ele achava que estava nos mandando para a morte. Que os $12 comprariam um fim rápido em vez do que Pratt planejava. Mas enviou as provas mesmo assim. Não teve escolha. Se ficássemos, Pratt tomaria tudo. Se fuguíssemos sem provas, ele nos caçaria para sempre. Ela apertou a mão de Fletcher. Você foi a última esperança. Um estranho sobre quem ele ouviu falar, que talvez fosse tolo bastante, ou corajoso bastante, para ficar. Fletcher riu, fraco. Não sei qual dos dois eu sou. Ambos, eu acho, disse Ayanna, com um leve sorriso. E Fletcher viu algo nos olhos dela que fez seu coração bater mais rápido. Não apenas gratidão, algo mais profundo havia crescido entre o tiroteio, o sangue e as escolhas impossíveis. Nas semanas seguintes, Fletcher se recuperou aos poucos. Takakota chegou com lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo, abraçando as filhas como quem acreditava jamais revê-las. Tentou agradecer a Fletcher com palavras que jamais poderiam expressar o que aqueles $12 realmente haviam comprado. Você me devolveu minha última esperança, disse Takakota, em voz baixa. Tudo o que eu tinha, tudo o que eu era, coloquei nas mãos de um estranho e rezei para que você fosse o homem de quem eu precisava. Quase não fui, admitiu Fletcher. Pensei em ir embora umas 10 vezes. Mas você não foi, respondeu Takakota, pousando uma mão sobre o ombro dele. E é isso que importa. 2 semanas depois, o marechal territorial voltou com notícias. Pratt havia sido encontrado tentando cruzar a fronteira com o México. Houve resistência. Um breve tiroteio. Gideon Pratt estava morto. Morto pelos próprios homens que contratara, que se voltaram contra ele quando perceberam que o dinheiro dele não valia nada diante de uma corda. Justiça, pensou Fletcher. Dura e definitiva. Samuel ofereceu trabalho a Fletcher, bom pagamento, estável. Mas Fletcher olhou para Ayanna quando ouviu a proposta. Viu a pergunta nos olhos dela, a mesma que sentia no peito. Talvez eu fique por aqui um tempo, disse Fletcher. Se não for problema. O sorriso de Ayanna foi resposta suficiente. Meses se passaram. Fletcher ajudou a reconstruir o que Pratt havia destruído. Trabalhou lado a lado com o povo de Takakota e os colonos, erguendo algo que começava a parecer uma comunidade. As feridas cicatrizaram, deixando cicatrizes que o faziam lembrar da noite em que escolhera ficar em vez de fugir. Certa tarde, Fletcher sentou-se com Ayanna, observando o pôr do sol pintar as montanhas de dourado. O garanhão que ele havia comprado por $12 pastava por perto, forte e saudável, exatamente como Takakota prometera. Você se arrepende, às vezes? Perguntou Ayanna. Do acordo. Fletcher pensou por um instante.
Pensou em como só queria uma fuga simples e acabou encontrando uma guerra. Em como $12 haviam lhe rendido ferimentos de bala, pesadelos e a responsabilidade por outras vidas. Mas também em como aqueles mesmos $12 lhe deram algo que ele nem sabia que precisava. Propósito, conexão, um lugar onde fugir já não era a única escolha. $12, disse Fletcher, em voz baixa. Seu pai comprou o cavalo mais caro de todo o território. Porque o que veio junto não foram apenas as filhas dele precisando ser salvas. Ele olhou para Yana e viu compreensão em seus olhos. Fui eu, que precisava ser encontrado. A Yana se recostou nele, apoiando a cabeça em seu ombro. Atrás deles, Kiona ria de algo que Takakota dissera. Fumaça subia das chaminés do assentamento. A vida seguia, construída sobre o alicerce de uma aposta desesperada e a escolha de um estranho. Fletcher passará anos acreditando que valia exatamente o que podia carregar consigo, nem mais, nem menos. Takakota havia visto algo diferente. Havia olhado para um andarilho e apostado tudo na possibilidade de que, por baixo do medo e da fuga, existia alguém que valia $12, e uma prece. No fim, ambos estavam certos. O acordo estava cumprido. A dívida, paga. E Fletcher Knox finalmente entendeu que, às vezes, o preço de um cavalo é apenas $12. Mas o custo de se tornar quem você realmente é. Esse se mede em algo muito mais valioso do que dinheiro.